Olá, que bom que você chegou por aqui. Se for sua primeira vez, muito prazer, sou Michele Corrêa. Seja muito bem-vindo e bem-vinda ao Bússola de Luz, que é o lugar para você que quer sair do piloto automático e viver com mais propósito e impacto. E sim, vamos falar sobre o portal 11 do 11 de uma forma diferente, e no final eu vou deixar uma surpresa, né, para vocês. Não vou falar nada porque surpresa é surpresa, então quem escutar essa mensagem até o final vai ganhar uma surpresa, beleza? O que todo mundo fala sobre o portal 11 do 11? Que é um momento para a gente manifestar os nossos desejos. Mas o que ninguém quase conta sobre esse portal? É que o portal ele não se abre lá no céu, no universo, ele se abre dentro de você. O 11 ele representa duas portas, dois espelhos, né? O consciente e o inconsciente. Então, esse portal fala algo muito específico. Esse portal é o momento em que a sua vibração interna se alinha com a vibração do universo. E o que passa, o que atravessa esse portal? Tudo que está em ressonância com a sua consciência. E é por isso que nesse 11 de novembro, o verdadeiro convite não é fazer pedidos, não. Mas lembrar que o universo já deu tudo pra gente. Tempo, conhecimento e dinheiro. Só que muitas vezes a gente se esquece como usar essas três riquezas que eu chamo de as três riquezas do século 21, né? A gente passa a vida correndo atrás do dinheiro e perdendo tempo ou acumulando conhecimento sem aplicar sabedoria. E é sobre isso que esse vídeo e essa data realmente querem nos mostrar, né? Hoje, 11 do 11, o portal está aberto, mas ele só se ativa quando você decide atravessá-lo com consciência. Então eu quero te conduzir por essa travessia consciente através de um mergulho nas três riquezas do século 21. Conhecimento, tempo e dinheiro, porque o verdadeiro milagre do 11 do 11 não é o que entra no portal, mas é quem você se torna ao atravessá-lo. E aí, bora? Deixa eu tomar um copinho de água pra gente falar um pouquinho mais? E é com essa consciência que a gente começa essa conversa sobre o que realmente significa ser próspero em um mundo onde quase tudo é escasso, menos informação, gente. Nós estamos na era da obesidade da informação, então é muito importante que a gente saiba escolher o que ouvir e aplicar aquilo que fizer sentido. Então, se fizer sentido aí dentro de você, não deixe isso passar, deixe isso te atravessar para que faça sentido, entendeu? Então, vamos falar sobre a primeira riqueza, que não é o dinheiro, é a consciência que sabe multiplicá-lo. Antigamente, o poder estava nas mãos de quem tinha terra, depois de quem tinha capital. Só que hoje o poder está nas mãos de quem tem consciência. Conhecimento é energia viva. E energia que não circula, o que acontece? Estagna. E esse excesso de informação, essa obesidade de informação gera o quê? Confusão, não sabedoria. E a prosperidade, ela só começa quando o saber se transforma em ação. Então, por exemplo, não é sobre você ler 10 livros, é sobre aplicar um ensinamento até que ele vire parte da sua identidade. Então, é muito mais sábio se você pegar um livro, né? Um livro bacana e aplicar. Tem muitos livros interessantíssimos que ensinam como você aplicar. Então, se você nunca fez isso, comece a ler um livro que você vai usar aquele conhecimento no seu dia, que te ensina a aplicar. Um bom exemplo disso é o Milagre da Manhã. E esse exercício de você acordar antes do nascer do sol, ele é interessante porque aqui no hemisfério sul, onde nós estamos com o inconsciente coletivo mais calmo de manhã. Então, é quase como se a nossa conexão direta com o universo estivesse mais forte, mais fluida, na verdade. Então, se você faz uma oração, se você se conecta em meditação com aquele silêncio, é como se você ativasse uma energia mais poderosa, como você começa
o dia perpetua. E para além disso, é como se você conseguisse escutar a sua intuição. Então você abre um canal intuitivo grande e se reenergiza. Então é muito importante. Então eu quero te deixar uma pergunta aqui. O que você tem aprendido que ainda não colocou em prática? Porque é nisso que está o bloqueio da sua abundância nesse momento. Então, o que está vindo de aprendizado para você, sabe? Michele, o universo tem me mandado muitos sinais sobre consciência. Você está mergulhando no seu inconsciente para você ficar mais consciente? Porque eu quero trazer aqui uma outra referência importante antes de continuar. Quando a gente faz um pedido para o universo, para Deus, ele não entrega o pedido, ele entrega a oportunidade. Então, se você pede, por exemplo, eu quero ter uma vida mais próspera financeiramente, o que ele vai fazer? Ele vai trazer para a sua vida aquilo que vai te capacitar, né? E a primeira coisa é ser consciente, tá? Toda vez que você quer dar um salto quântico, você precisa entender os seus bloqueios inconscientes para conseguir acessar. E ele vai fazer uma limpeza. Geralmente o universo começa com a limpeza, né? Tirando tudo aquilo que não se conecta com a abundância, né? E colocando de uma forma bem potente tudo o que você vive de forma inconsciente, né, através de pessoas, situações e experiências que estão te afastando dessa prosperidade financeira. Eu tô dando esse exemplo porque todo o aniversário, desde 2024, não é todo, né, que eu tô muito focada na minha expansão pessoal, eu coloco uma meta de aprendizado. E nesse último, em setembro de 2025, eu tô estudando sobre mentalidade de riqueza, onde os ricos vivem, como se alimentam, né, onde dormem. E como eu estou ativando muito forte estudo sobre mentalidade de riqueza, o universo está me trazendo a limpeza de tudo o que eu vivo que me desconecta disso. Então, assim, e a limpeza ela vem uma avalanche que você tem vontade de desistir de tudo, mas como eu tô consciente, eu sei o que eu tô passando, o motivo, e aquilo me traz assim, entendi porque eu tô vivendo isso, né? E aonde isso vai me levar quando eu conseguir resolver aqui essa questão de limpeza que o universo colocou e tá tudo certo. O processo nunca é tão simples, mas ele sempre vai te levar para o seu objetivo, se você se mantiver firme nisso. Beleza, vou tomar mais um gole de água pra gente falar sobre a segunda riqueza, tá bom? A segunda riqueza, não vou falar, eu vou trazer uma frase aqui. O tempo é a forma como o universo mede o que realmente importa para você. Dorme com este barulho. Eu adoro essa frase, ó. O tempo é a forma como o universo mede o que realmente importa para você. Então, a escassez moderna, ela não é de dinheiro, é de presença. A pressa é a nova forma de pobreza. Quando você não decide onde colocar o seu tempo, o mundo decide por você. Tempo é energia direcionada. Se você gasta mal o seu tempo, o que vai acontecer? Você vai drenar a sua vibração. Quando a gente não está consciente e não tem um dia organizado, o que vai acontecer todo dia quando você finaliza esse presente que foi o seu dia? Você vai ficar com aquela sensação de que você não fez tudo o que você precisava e que o dia parece que ele não existiu, porque ele foi tão no piloto automático. É isso que eu falo aqui, de sair do piloto automático e viver com propósito. Quando você está consciente, você está experienciando o tempo, você está degustando desse tempo. E agora eu vou pedir vamos fazer um exercício rápido aqui? Feche os seus olhos por 10 segundos e faz essa pergunta em silêncio. Onde você desperdiça o seu tempo acreditando que está sendo produtivo? E recebe
a resposta que o seu inconsciente vai dar para você. Então você fecha os olhos, respira, solta, fecha os olhos, continua de olhos fechados, inspira, solta, mais uma vez, inspira, solta e pergunta: onde eu desperdiço meu tempo acreditando que estou sendo produtivo? A primeira vez que eu fiz essa pergunta para mim mesma, eu fiquei em choque, tá? Anota depois para você fazer com presença, que é muito importante. Mensagem aqui pra gente ir pra terceira. O tempo é o palco da manifestação. Quem honra o agora domina o futuro. Tô trazendo aqui várias chaves, né? Eu sei. Vamos pra terceira riqueza, com um golinho de água pra gente se hidratar, né? Dizem que a pessoa hidratada é uma pessoa próspera, então bora. O dinheiro não é vilão nem herói. Ele é o mensageiro da sua vibração. Prosperidade vem da congruência entre o que você pensa, sente e age em alinhamento. Então vamos refletir aqui junto. O dinheiro, ele apenas amplifica o que você já é. Se você tem alguma culpa, ele se esconde. Se você está conectado com o propósito, ele flui. Uma das formas de a gente expandir a nossa prosperidade financeira, se conectar de uma forma fluida e consciente com o dinheiro, é estar consciente. Eu só consigo me conectar para fora consciente se eu trabalho o autoconhecimento. Por isso que a primeira riqueza é o conhecimento. E não o conhecimento de fora, o autoconhecimento. Eu escutei uma frase que traduz muito tudo isso com que eu trabalho, né? E tudo isso que eu vivo. A grande fragilidade da humanidade é depender daquilo que está fora. E em contrapartida, a grande força é estar inteiro, né? Então, por que isso? Se a sua felicidade está no seu trabalho, no seu relacionamento, no dinheiro que você tem na conta, e algo acontece que tira isso de você, você perde o rumo. Se você está inteiro em você e o que está fora não tem uma dependência, tem uma fluidez, se acontece alguma coisa, por exemplo, existe uma reflexão verdadeira de que se um bilionário perder tudo, ele volta e recupera tudo, porque ele tem dentro dele, no inconsciente dele, uma mentalidade de riqueza. Então ninguém está inerente, está protegido de passar por intempéries da vida, mas se eu sou forte internamente, eu vou passar de forma diferente de quem está ainda inconsciente, de quem está ainda quebrado em feridas, né? E o dinheiro chega para quem o serve com consciência, não para quem o persegue com medo. Na verdade, o dinheiro chega com consciência para quem se conecta com ele, né? O dinheiro chega para quem se conecta com consciência, não para quem persegue o dinheiro com medo. Porque se você persegue o dinheiro com medo, você tá na falta. Quando eu comecei a honrar o tempo e o conhecimento que eu entregava, o dinheiro começou a me respeitar. O dinheiro começou a fluir. Vamos fazer uma afirmação aqui pra gente seguir pro final dessa conversa e eu trazer a surpresa que eu falei? Escreve aí: eu me torno um canal limpo para o fluxo das 3 riquezas: conhecimento, tempo e dinheiro. Deixa eu beber uma água aqui. Então vem comigo. Conhecimento sem tempo vira cansaço. Tempo sem dinheiro vira frustração. Dinheiro sem consciência vira prisão. Mas quando
as 3 riquezas se alinham, nasce a verdadeira prosperidade. O portal 11 do 11 está aberto hoje para quem escolhe viver essa congruência. Vamos fazer um exercício aqui. Imagina diante de você 3 portas douradas. Feche os olhos. Veja 3 portas douradas. Na primeira porta está a sua mente. E ela abre a sua consciência. A segunda porta, abre ela e você recebe o tempo. E a terceira porta te entrega o fluxo da abundância. Cada uma delas representa uma parte sua, isso está dentro de você. Conhecimento, presença e merecimento. Quando você atravessa essas 3 portas, o universo inteiro atravessa junto com você. E essa é a verdadeira energia do portal 11 do 11. O lembrete de que você é o próprio portal. Na última que eu falei, no portal 9 do 9, eu disse que decisão também é portal. Se você não assistiu, vale a pena para você pegar a reflexão, pegar essa chave. E aqui eu quero te lembrar que você é o próprio portal. Se essa mensagem ressoou aí, comenta nos comentários para mim, 11 do 11. Se você não é inscrito, já se inscreve por aqui, compartilha essa mensagem com quem precisa entender que é o próprio portal, que não é sobre manifestar desejos, mas é sobre atravessar com consciência, né, para que utilize as 3 riquezas com sabedoria. E como que eu vou finalizar essa leitura? Eu sou especialista em autoconhecimento, com essa ferramenta incrível que eu amo, que tira você do inconsciente para o consciente. Eu faço uma leitura de mapa cósmico que traz propósito para o ano de 2026 e uma leitura de mandala da vida que identifica quais são os seus bloqueios inconscientes para que você atravesse as portas. Então, se você tiver interesse, eu vou deixar aqui no link da descrição meu site, meu WhatsApp de contato, e aí você pode me chamar lá para ter essas informações, beleza? Vou fazer uma leitura aqui agora. Vou dar uma pausadinha do vídeo para eu respirar e pegar energia para a sessão e eu vou continuar aqui, mas para você o timing vai ser, tá? Só tô te contando que eu vou fazer uma pausazinha. O que eu vou trazer aqui para vocês? Eu vou trazer como tarô na energia do campo, né, da egrégora. Primeiro eu vou perguntar aqui pro tarô o que esse campo aqui, o que essa egrégora das pessoas que vão assistir o vídeo ainda não entenderam sobre o próprio poder do conhecimento. E a segunda carta vai mostrar pra gente o que a egrégora precisa aprender sobre presença e ritmo pra gente conectar o oráculo com o que a gente falou aqui. E a terceira pergunta é o que a nossa egrégora aqui precisa integrar para viver a prosperidade com leveza e consciência, tá? Bora entender. Bom, 10 de paus. O que a gente ainda não entendeu sobre o próprio poder do conhecimento, tá? Eu já deixei o tarozinho do Osho aqui separado para clarificar. Como é um campo coletivo grande, eu vou bem querer clarificar, tá? E o que a gente precisa aprender sobre presença e ritmo? Vocês, tá?
É para vocês que chegam aqui. Uau, gente, que perfeição! 7 de ouros. Tô usando o tarô das musas, que eu adoro. Olha que imagens lindas. 10 de paus. Sobre o que ainda não entendeu sobre o poder do próprio conhecimento. 7 de ouros. Sobre o que o coletivo precisa aprender sobre presença e ritmo. 7 de ouros é a carta que fala sem pressa e sem pausa, tá? A gente vai conversar. E o que é importante que você que chegou aqui, aprenda para viver a prosperidade com leveza e consciência. A lua. Vou clarificar aqui nos bastidores e já volto com as informações porque eu quero dar aquela... Olha quem tá no fundo do deck. 6 de paus, a carta do sucesso. 8 de paus. Uau! O carro. O eremita. Gente, tá incrível. Tá incrível, tá incrível. Escuta essa mensagem final. Bom, quando eu pergunto o que é importante refletir sobre o próprio poder do conhecimento, no sentido de que ainda não entendeu, veio o 10 de paus. Quando eu clarifico, vem o mago com a existência, a justiça com a ruptura e a moralidade com a rainha de espadas. O que está dizendo aqui? Para que você acesse o seu próprio conhecimento, você vai precisar se desvincular dos pesos daquilo que foi imposto para você. Qual que é o grande tom aqui nessa leitura para a maioria de vocês? Aquilo que as pessoas que eu convivo dizem que é certo ou errado. Então pode ser os meus pais, pode ser no trabalho, porque você não está conseguindo se colocar para fora, porque existe, de certa maneira, uma preocupação, o peso da validação dessas pessoas que estão perto de você. E assim, a gente só consegue se conhecer quando a gente coloca o mundo no mudo e começa a se escutar. Quando a gente começa a se conhecer, a gente vai, inevitavelmente, que está aqui no fundo do deck, para uma solitude do eremita. Não tem como se conhecer sem esse período de solitude, sem gostar da própria companhia. E aqui, o que está bloqueando vocês desse mergulho é o peso da validação do externo, é o peso de precisar estar com pessoas, é o peso de precisar da aprovação, de precisar se encaixar, né? Tem uma outra carta que veio aqui no final, condicionamento, e o 5 de espadas, que é a comparação, que fala assim, né? Eu quero pertencer, Michele. Só que não tem como eu ir para o autoconhecimento e usufruir do poder do autoconhecimento sem eu sair desse pertencimento. Eu preciso pertencer a mim primeiro e não tanto para fora. Então, isso é o que vocês precisam aprender. Quando eu pergunto o que é importante, o que vocês não entenderam, quando eu pergunto o que é importante vocês aprenderem, vem o 7 de ouros. No tarô de Alice, o 7 de ouros, ele tem algumas rosas numa árvore e umas moedas, e mostra uma figura pintando a rosa de vermelho, porque não tem paciência de esperar. E eu até postei lá na outra rede social um post em que eu coloquei exatamente sobre isso, né? O girassol, ele leva 3 meses para florescer. De quando joga a semente para florescer, 3 meses. A orquídea, ela leva um pouquinho mais de tempo para florescer, que se eu não me engano é 1 ano para ela conseguir, 1 ano ou 3 anos, uma coisa assim. Fugiu agora o prazo exato. A laranjeira, no momento que se planta até ela virar árvore e fornecer laranja, são 10 anos. Né? Então não adianta você querer o tempo do girassol se você tem sonhos de laranjeira. Muitas vezes, o que acontece? A gente está focado em algo e a gente não vê isso para fora. Mas é como se você estivesse cuidando da parte das raízes
do seu jardim. E demora mesmo para florescer. Então, é nesse processo que demora, né, no nosso tempo, e não no tempo divino, no tempo das coisas, é que muitas vezes a gente acaba desistindo daquilo, como se aquilo não, sabe, perde a bênção porque não, porque fica com pressa. E uma coisa que é interessante, que eu tenho trabalhado muito, todos nós temos energia, tá? Tô falando feminina e masculina, yin e yang. A energia masculina é a energia da ação, de produzir. E a energia feminina é a energia do descanso, do tempo de maturação de cada coisa. Então, se você está plantando um girassol, só vai florescer em 3 meses. Se você está plantando uma orquídea, ela só vai florescer, eu não sei se 1 ano ou 3 anos. Depois dá uma olhadinha lá no post que vocês confirmam. Eu esqueci, me deu branco. E a laranjeira só vai florescer em 10 anos. Então, assim, não adianta, não tem chororô. Tem que focar, tem que continuar. E essa urgência, essa coisa imediatista que a sociedade vive, do instantâneo, tira você de viver o florescimento, né? Clarificação, 10 de copas com o 6 de espadas. Harmonia com fardo. Eu não consigo me sentir realizado porque eu tô sempre, né, no peso, carregando o mundo nas costas, me esforçando e não tô seguindo o fluxo, porque muitas vezes a gente se desespera e começa a ir por caminhos que a gente tá vendo que não tá fluindo, que tem uma resistência, a gente fica insistindo porque pra gente vai ser mais rápido. Não peguem atalhos quando o assunto é o sonho de vocês. Aprendam a esperar o tempo certo das coisas e aprendam a não desistir, sabe? Sem pressa e sem pausa. E por fim, no menos importante, o que é importante vocês integrarem para viver a prosperidade com leveza e consciência? Veio a Lua, veio o 2 de espadas, que é a esquizofrenia, e o Ás de ouros. O Ás de ouros é justamente a carta desse investir em algo que vai me trazer um retorno, uma prosperidade financeira. A Lua fala de inconsciente, a Lua fala da energia feminina, a Lua fala da intuição. Então, com esse 2 de espadas aqui, eu tô vendo que quem chega até aqui vive o inconsciente carregado de dúvida, né? Carregado de incerteza, de dualidade. E assim, essa frase pode parecer clichê, mas se você estiver vivendo uma situação desafiadora e você só olhar para o desafio e não encarar isso como uma oportunidade, o que aquela situação está querendo te mostrar como capacitação, como limpeza, para você chegar no seu objetivo, você sempre vai viver a dor, vai viver o desafio, vai viver o inconsciente. Vai ficar leve quando você entender onde estão os seus bloqueios inconscientes, o que vem sempre igual na sua vida. Se sempre vem situação X com dinheiro, ali tem um aprendizado para você. E não é para você focar no desafio do aprendizado, é para você focar no aprendizado que ele vai te trazer. Aonde esse desafio está querendo me levar para que eu viva a prosperidade com mais leveza e consciência. Então, parar de ficar perguntando, ó céus, ó vida, por que isso está acontecendo comigo? E perguntar, para que isso está acontecendo? Como? Como eu transformo esse momento desafiador numa ponte para eu acessar a minha prosperidade? Então, aqui fala de mentalidade, principalmente de inconsciente. Então, eu estou falando com pessoas que estão ainda no modo inconsciente, e eu vou citar em Jung aqui, até que você viva, enquanto você estiver inconsciente, até que você esteja consciente, o inconsciente guiará você, e você vai chamar isso de destino. Então eu te falo do fundo do coração, faz uma sessão de mandala da vida, ali você vai entender o que está no seu inconsciente. Depois faz uma sessão de mapa cósmico para você pegar a direção do seu 2026, para você viver o ano com propósito e com clareza e direção.
E depois você vai voltar aqui, como eu até coloquei hoje lá na outra rede social, nos stories, justamente isso, de uma pessoa que fez o mapa do ano comigo ano passado, o mapa cósmico, e disse, nossa, eu já tô ansiosa, né, para saber, para fazer o meu próximo, porque a gente fez uma revisão e tudo que a gente viu lá estava informado nesse mapa. Então é isso que eu tenho para você. Se fez sentido, já se inscreve, continua por aqui e a gente se vê na próxima mensagem, no próximo portal, na próxima sessão de tarô, eu não sei, bora, bora!